Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais um dia aqui na nossa análise de benchmark. Me chamo Alan. Hoje, dia 28 de outubro, uma sexta-feira, véspera de eleição. Vou colocar minha tela para a gente iniciar com a análise do Ibovespa. Deixa eu colocar aqui o Ibov. Beleza, vamos lá. Pessoal, ontem a gente viu ali, né, o Ibov reagindo próximo ali da região dos fundos anteriores, né, quando eu coloco aqui no gráfico diário, então chegou próximo aqui dessa faixa verde, fez uma reação, e aí, ele tá no ponto de decisão, né, ele tá no ponto de decisão e coincidentemente, justamente na véspera de eleição, tá? Então, assim, do jeito que o Ibovespa ficou aqui, ele acabou voltando, inclusive, para dentro daquele canal que a gente tinha ali desde de junho, né, quando ele fez o topo ali, junho de 2021. Então o Ibovespa voltou justamente para testar essa região de resistência, né? Então vamos ficar de olho, porque dependendo de como for questão de eleições, pode ser que isso aí mexa um pouco mais com o mercado, tá? Eu entendo que ele ainda tem um padrão, pelo menos nessa última pernada, de topos e fundos ascendentes, e como ele não perdeu esse fundo anterior, ainda tem chance dele fazer isso, tá? Mas também eu entendo que ele tem bastante resistência nessa região aqui, que ele já fez um topo e acabou fazendo um novo topo com divergência nos rocks, né? Então você consegue perceber que ele já tem até mais de uma divergência, tem duas divergências, né? Tem essa divergência aqui, que é a primeira, e tem essa que é a segunda. Então já tem duas divergências aí no topo. Então eu entendo que neste ponto também pode ser uma falha, né? Ponto de resistência. E o que pode acontecer neste ponto aqui? Perdendo esse fundo anterior, né? Aí volta para testar esse fundo aqui no meio, 107, 106 mil. E aí, se o negócio ficar um pouco mais estressado ali, azedar um pouco mais, pode voltar inclusive para testar fundo de canal lá embaixo, testar aqui os suportes no 100 mil. Então, vamos acompanhar, porque o Ibovespa está numa região aí de bastante atenção, é região de resistência, mas ainda não perdeu aquele padrão para cima, né? Então, dependendo aí do que acontecer, pode ser que a gente veja ele ainda subindo, mas como ele acabou falhando aí durante essa semana nessa região de resistência, eu tô com uma expectativa talvez de que o mercado tende a voltar um pouco mais, tá? Então, ficar de olho aí, porque podemos aí ver, quem sabe, o mercado corrigindo um pouco mais, tá? Ok? Acho que segunda-feira vai ser um bom termômetro aí do que vai acontecer, tá? Então, vamos acompanhando. Ibovespa num ponto aí importante para ser acompanhado de resistência, mas no curto prazo ainda não perdeu fundo anterior, tá? Então, no curto prazo ele acabou segurando acima do fundo anterior, beleza? Dá uma olhada no gráfico do dólar, WDO FUT. Opa, estei errado aqui, deixa eu só corrigir aqui. WDO FUT. Ó, e o dólar, né? Falhou mais uma vez na região de resistência. A gente comentou ontem, né, para ficar de olho neste ponto. Se ele rompesse, vinha para testar aqui os 5.470, se rompesse, tinha chance de ir lá nos 5.660, né, seriam os próximos alvos. Mas ele continua andando de lado aí, não decidiu, e eu acho que vai ficar também aí para o pós-eleição, né? Vamos ver o que vai acontecer, se o dólar vem rompendo para baixo ou se o dólar vem rompendo aí para cima. De qualquer forma, dólar continua andando de lado, tá? Então, dólar andando de lado, vamos aguardar a próxima semana para ver o que acontece, né? E agora vamos dar uma olhada no gráfico do S&P 500. Deixa eu pegar aqui o meu TradingView. Então, vamos lá, puxar aqui para a tela. TradingView na tela, colocar o gráfico diário. Ontem eu tinha chamado a atenção, né, com relação às ações de Amazon, que tinha divulgado o resultado ontem após o fechamento do mercado americano, e ontem, né, no pós-mercado estava caindo 20%. Hoje fechou ali com uma queda de 6%, né, 6,8% se não me engano. Mercado americano inclusive abriu um pouco mais para baixo, mas recuperou bem, tá? Reagiu bem ali. Ele acabou segurando naquela linha de tendência de curto prazo que nós desenhamos, né? Então eu desenhei uma linha aqui traçando, pegando os fundos aqui que ele fez nesse movimento de repique, e ele chegou próximo ali da linha e já fez uma reação, inclusive chegando aqui no 50% de retração realmente, né, de toda essa pernada de queda, tá? Então assim, no curto prazo o S&P 500 segue ainda com topos e fundos ascendentes. Acho que tem aí uma questão de um otimismo ali do mercado, com a possibilidade ali de um afrouxamento no aumento da taxa de juros pelo Fed a partir de dezembro, né? Então isso tem dado uma animada no mercado, e o mercado tem subido ali no curto prazo. Vamos ver se dá continuidade, né? Quarta-feira que vem
que inclusive é feriado aqui no Brasil, né? Vamos ficar de olho porque é quando tem a divulgação da taxa de juros, né, do mês de novembro. Então vamos acompanhar para ver como que vai ficar esse mercado aí, tá? A expectativa é que venham 75 pontos base lá e, enfim, acredito que se vier dentro do consenso, que é o esperado, não vai mudar muito o que está acontecendo. Se vier abaixo, o mercado dispara, né? E se vier acima, que eu acho pouco provável, aí a gente realmente tem uma queda um pouco mais forte. Então vamos acompanhando, quarta-feira que vem vai ser um bom termômetro aí para a gente ficar de olho, tá? Então, pessoal, S&P 500 segue o seu movimento no curto prazo de topos e fundos ascendentes, mas em pontos de atenção, tá? Não pode descartar aqui os 3.900, que é o 50%, tem os 4.000, que é 61,8%, e tem o meu alvo, né, que eu tenho comentado aí com vocês já há um bom tempo, que é o 4.100. Por que 4.100? 4.100 é onde eu vejo ali um topo anterior, certo? Um topo anterior, e também eu vejo ali mais ou menos uma região da linha de tendência do canal, né? Se você der um zoom out aqui, ó, pegar os topos anteriores, o 4.100 ali é o ponto onde ele realmente eu vejo que vai ter um pouco mais de dificuldade, tá? Não vejo ele passando direto, né? A não ser que realmente venha alguma coisa aí fora da curva ali que anime o mercado um pouco mais. De qualquer forma, ainda vejo o S&P 500 no curto prazo para cima, mas em pontos de atenção, tá? E aqui é um ponto de atenção porque é 50% de retração, mas não perdeu ainda aquele movimento, né, de topos e fundos ascendentes no curto prazo, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui também no gráfico do Bitcoin. Deixa eu minimizar minha tela. BTC USD, gráfico diário. Deixa eu só apagar aqui. Bem, vamos lá. Bitcoin, pessoal. Bitcoin, ele fechou acima dos 20.500, né? Tinha chamado a atenção ali de vocês ontem. E ontem ele estava dando ali uma pequena pausa nesse movimento de alta, né? Então, tentando se manter acima dos 20.500. E hoje ele está tentando ali dar continuidade no movimento de alta, tá? Se você for num tempo gráfico menor de 120 minutos, ele fez uma correção natural, né? Então, se você pegar aqui uma retração, faz uma retração desse topo até esse fundo, ele veio no 618. Se você faz uma retração desse topo até o fundo lá embaixo mesmo, né? Ele veio aqui próximo dos 50%, né? 38% e reagiu, tá? De qualquer forma, repara que ele veio testar a faixa vermelha, que é a faixa aí que a gente tem já há um bom tempo, né? Ele veio para testar essa faixa, recusou ficar abaixo dela e agora está tentando dar continuidade nesse movimento de alta. Então, se o Bitcoin conseguir ficar acima dos 21 mil, ainda vejo como possibilidade o alvo dos 22.500 a 23 mil, que é esse topo aqui, certo? Seria o próximo alvo aí do Bitcoin se ele der continuidade nesse movimento de alta. E se ele romper, aí sim os 25 mil, que é justamente essa outra faixa vermelha que a gente já colocou há algum tempo aí também no gráfico. Então seria o próximo ponto aí de alvo do Bitcoin, tá? Então Bitcoin por enquanto para cima, mas vamos ficar de olho aí como ele vai reagir no teste desse topo aí que ele deixou na região dos 21 mil, tá? Ele tem que ficar acima dos 21 mil para a gente ver o Bitcoin buscando lá os 22.500, tá ok? Então Bitcoin legal aí. Gráfico de Ethereum. Gráfico diário. Bem, vamos lá, pessoal. Ethereum, eu gosto do gráfico. Já tenho, eu venho falando de Ethereum desde que ele estava aqui nessa consolidação, né? Que é o 618 de toda essa pernada de alta. Então ele ficou lateral e deu essa escapada aí para cima, tá? Eu entendo que ele está testando uma linha vermelha, que é um ponto de resistência, né? Mas assim, o que eu chamei a atenção de vocês ali, né? Que o Ethereum tinha que ficar acima dos 1.400, que era justamente essa consolidação, e tinha que ficar acima dessa linha de tendência. Ele fechou acima dessa linha de tendência. Eu estou com a expectativa que Ethereum venha pelo menos para testar esse topo aqui nos 1.800, tá? E assim, isso aqui pode ser uma onda 3 para cima, né? Sendo aqui todo o primeiro movimento, aqui um movimento de correção onda 2 e um terceiro movimento onde ele tem chance de buscar até o 2.300. Tá certo que ele precisa passar dos 1.800, que é uma região de resistência, e também dos 2.000, que é o topo ali do gráfico diário. De qualquer forma, eu gosto bastante. E eu estava observando aqui pelo gráfico de 120 minutos. Os 120 minutos, ele está bem interessante ali. Eu entendo que no curto prazo, isso aqui até seria uma possibilidade de novas entradas de compra. Por quê? ROC 17 veio sozinho abaixo de zero, depois do preço ter feito um novo topo junto com o ROC, tá?
Ah, mas e se ele falhar? Pode acontecer, sempre tem essa possibilidade. Se ele falhar nesse topo aqui, então nós podemos ver, quem sabe, ele lançando mais um movimento de correção, né? Então 3 movimentos de correção, e aí eu ficaria de olho quando ele volta para cerca aí de 50% de retração dessa última pernada, que seria ali nos 1.400, tá? Caso ele já venha para romper o topo, né, que é o que ele está tentando fazer agora, aí o alvo passa a ser essa linha vermelha dos 1.700 e depois os 1.800, que é o topo anterior que a gente acabou de comentar aí no gráfico diário, tá ok? Então, Ethereum bem interessante, tá com cara aí de que vai tentar andar, tá? Vamos ficar de olho para ver se as criptos vão dar continuidade aí nesse movimento. Não sei se durante o final de semana, né, que normalmente costuma ficar um pouco mais menos volátil, fica um pouco mais parado, né, cai um pouco o volume aí no final de semana, então pode ser que fique um pouco mais lateral. Mas olhando essa estrutura do gráfico, eu vejo que ele está com uma cara ali de que vai tentar sim romper e quem sabe buscar pelo menos a próxima linha vermelha aí, tá ok? Então ficar de olho em Ethereum que tá bem legal. Pessoal, só lembrando ali, para quem não conhece o aplicativo Ficube, né? Entra no site do Ficube, ficube.com.br. Clica aqui, ó, App e Sala Ficube, né? Inclusive temos nossas salas operacionais, sala de day trade com índice dólar, né? Com Mestre Boi e com Mestre Cris. Tem ali os planos do aplicativo, Bolsa Brasileira, Bolsa Americana, criptoativos também, tá? Então tem também aqui um plano gratuito, né? Que você tem alguns benefícios, então vocês podem entrar aqui para conhecer. E para quem nunca baixou o nosso aplicativo, tem aqui os links para fazer o download, tá? Se você estiver no seu celular e clicar, por exemplo, aqui no Google Play ou no Apple Store, automaticamente ele já vai jogar na loja de aplicativo para você baixar o nosso aplicativo no seu celular, tá? Então, baixa o aplicativo no seu celular, só pesquisar por esse nome aqui, Ficube Mobile, e aí você vai encontrar o nosso aplicativo, instala ele no seu celular e após instalado, é só criar uma conta, clica no botão criar conta, cadastra um e-mail, CPF, senha, e com esses dados você já vai ter acesso ao nosso aplicativo e também vai ter acesso ao nosso gráfico web para fazer ali os seus desenhos e as suas projeções do mercado, tá ok? Então é isso daí, vou encerrando por aqui, desejo para todo mundo um excelente final de semana e na segunda-feira a gente está de volta aí para ver como que o mercado ficou, né? Principalmente o mercado brasileiro após as eleições, tá ok? Um abraço pessoal, bom final de semana, até segunda, tchau!